primeira epístola de João. Eu creio que hoje nós vamos receber um alimento muito especial da parte de Deus, que você possa ser sacudido, né? Eu tive algumas oportunidades aí nas quintas-feiras, né? O pastor Anderson se ausentou e durante 2 quintas-feiras eu pude pregar, e eu preguei sobre esse versículo, capítulo 4, versículo 1, e Deus mandou continuar, né, falando sobre ele, que é importante o que nós temos para falar tanto desse versículo. E o tema é o que Deus espera de nós. Foi o que eu preguei nas 2 quintas-feiras. O que Deus espera de nós é que sejamos libertos, curados, que sejamos salvos. É isso que Deus espera de nós, que guardemos a fé, que conservemos a presença do Espírito Santo, né? Que sejamos obreiros do Senhor, que sejamos servos de Deus. E esse capítulo 4, ele começa dizendo: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. O que Deus avisa na sua palavra aos seus amados? Porque a maneira mais fácil de se pegar um rato, né, é você botando comida. É a maneira mais fácil de enganar um crente, é com a Bíblia. Você pega a Bíblia, fala qualquer coisa e o crente acredita e segue aquilo e acaba morrendo. Eu tenho, como eu disse, eu tenho aproveitado essas oportunidades que eu tenho recebido da parte de Deus. E hoje nós não vamos perder essa oportunidade, tá? Hoje eu pude obreiro, eu sinto da parte de Deus que eu devo continuar falando o que eu falei durante as 2 últimas quintas-feiras que eu preguei, e que Deus estabeleceu na terra a sua igreja. Quem te estabeleceu na terra foi o próprio Deus. O teu Senhor te estabeleceu na terra e fez uma promessa de retirar a igreja da terra. Essa promessa tem um nome, né? Essa promessa chama-se arrebatamento. Então, o que Deus espera que a sua igreja realize? Os seus obreiros, os seus servos aguardem o arrebatamento. Então, nós precisamos aguardar, né? Tem hinos aí que diz: ansioso eu espero a sua volta, né? Então, nós precisamos aguardar a volta do nosso Senhor, para que nós possamos um dia estar ligados a Ele completamente. E Deus, através desse versículo, nos coloca como pessoas especiais, pessoas que têm a capacidade de examinar o mundo espiritual. Por isso que ele diz aqui, ó, provai os espíritos. Quem é que pode fazer prova? São os professores, são os mestres. São eles os únicos que podem colocar alguém em prova. Então, nós precisamos provar os espíritos. Nós temos que aprender a ser mestres. A Epístola aos Hebreus fala lá no capítulo 5 que nós deveríamos ser mestres e não crianças. Então, tendo o tempo decorrido, há quanto tempo você já é cristão? Então nós precisamos ser mestres. Nós precisamos aprender a provar, a passar provas, né? O professor, ele passa as provas para os alunos, e os alunos têm que passar pela prova. Então nós precisamos pegar os espíritos e provar eles, se eles procedem de Deus. O que eu estou fazendo procede de Deus? O que eu estou recebendo procede de Deus? Essas coisas todas, Deus nos deu a capacidade de poder julgar, de poder, como diz aqui, provar. E Deus colocou cada um de nós como mestre nessa terra. Por quê? Porque os espíritos é outra dimensão, a dimensão espiritual. Então, como você vai provar os espíritos?
conhecendo a palavra de Deus. Por isso que não há desculpa para aquele crente que abre mão da palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra, nos tornarmos mestres na palavra, mas não para aparecer, mas sim para provar os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo fora. Ele quer enganar quem? Vai enganar os eleitos, diz a palavra de Deus. Muitos serão enganados. Aqueles que já tinham uma aliança com o Senhor serão enganados. Seguirão falsos crentes, seguirão falsos mestres, falsos profetas, falsos guias, falsos cristos. A palavra de Deus fala tudo isso. Somente os mestres podem examinar a igreja. E temos a capacidade dada por Deus para provarmos os espíritos. Muitos estão dormindo. Muitos crentes estão adormecidos. Muitos estão andando desleixados com as coisas de Deus. E esse texto que a Bíblia também separa lá em Mateus, capítulo 25, é um texto muito rico. Muitos já foi pregado sobre esse texto, mas hoje nós vamos falar mais uma vez. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Você sabe que você deve se manter virgem? Espiritualmente falando, nós precisamos nos manter virgens. Isso quer dizer o seguinte: eu não posso ser violado, não posso ser violentado, eu não posso ser abusado, porque quem é o Espírito que tem comunhão comigo? Só o Espírito Santo. Se eu der espaço para outro, ele me tira a virgindade, eu deixo de ser virgem. Você está entendendo? Que a Bíblia fala que, quando Jesus fala do diabo, ele diz: o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. A pior coisa que acontece numa pessoa é quando ela é violentada, quando ela passa por uma situação desse tipo. Então nós precisamos nos lembrar disso, que nós somos virgens e temos que nos manter virgens, senão nós não seremos arrebatados. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aleluia. Esta parábola dita por Jesus e escrita por Mateus nos ensina e nos alerta para o grande dia do Senhor. E que grande dia é este? Para a igreja do Senhor é o dia do arrebatamento, o dia em que o Senhor chamará a sua igreja para morar definitivamente no céu. Meu irmão, você está aqui de passagem. O nosso local de moradia eterna chama-se céu. A palavra de Deus diz que nós vamos morar. Ele foi para lá e preparar lugar. Repare bem que ele não virá a esta terra. O encontro será nos ares. Deus chama este encontro como casamento, como as bodas do Cordeiro, o corpo encontrando-se com a cabeça. Olha que coisa tremenda, né?
Jesus é a nossa cabeça, é a cabeça da igreja. O casamento, Cristo a cabeça e a igreja o seu corpo. Você pode falar comigo assim: o reino dos céus é conquistado com esforço. Aleluia! E que esforço é esse? Mantendo-se virgem e prudente. Nós precisamos nos manter virgem. O que pode me violar? Qual é a preocupação de todo pai com a sua filha? Ela vai crescendo, vai chegando naquela idade. Qual é a preocupação dos pais? Qual é a preocupação daqueles que tomam conta daquela menina? É que ela não sofra um abuso, não sofra uma violência. Vai preparar ela para o casamento, vai preparar ela para entregar um noivo, entregar uma pessoa que vai cuidar dela. Então, nós precisamos nos manter virgens e prudentes. O reino dos céus é explicado e comparado por Jesus a algumas coisas interessantes. A primeira comparação que Jesus faz é a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, o inimigo do homem, e semeou uma semente ruim no mesmo campo. Então nós não podemos pensar em receber a palavra e receber também a coisa ruim, né? A semente ruim nós não podemos permitir. E isso nós precisamos estar o quê? Ativos, vigilantes, atentos, né? Segunda comparação a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo. A semente é pequena, mas quando cresce se torna como uma árvore. A terceira comparação que Jesus faz a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A quarta comparação é um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possuía e compra aquela pérola. A quinta comparação, e vamos parar por aí, é um dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Deus, nesta noite, fala com aqueles que querem semear a boa semente. Deus fala também com aqueles que creem que Deus traz à existência o que não existe. Isto é, você que tem uma semente do tamanho do grão de mostarda, mas você crê nesta semente e ela se tornará grande na sua vida. Deus também fala com aqueles que venderam tudo por causa do tesouro escondido. Isto é, nada mais tem valor para as suas vidas. O que importa mesmo é o reino de Deus. Esse é o verdadeiro cristão, esse é a verdadeira igreja. Deus, nesta noite, fala com aqueles que querem comprar a pérola de grande valor. Você pode ter entrado por essas portas falido. Quando eu falo falido, é falido de saúde, falido de dinheiro, falido de esperança, falido também nas suas realizações, falido em suas emoções. Não é só porque nós somos obreiros do Senhor que a falência não bate na nossa porta, bate. Muitas vezes nós nos sentimos falidos. Tudo em sua vida está falido. Deus quer que você compre a pérola de grande valor. Deus quer que você semeie a boa semente na sua vida. Deus quer que você plante o grão de mostarda na sua vida. Deus quer que você creia que há um tesouro escondido para você, para nós. Você pode falar comigo assim: é um grande tesouro escondido para a minha vida. Muitos querem encontrar esse tesouro para se regozijar, mas só existe uma maneira de se regozijar neste mundo, é através do Espírito Santo. Porque nós temos o Espírito Santo. Então nós temos a capacidade de sermos muito felizes. A Bíblia diz
bem-aventurado. É através do Espírito Santo que hoje foi louvado. Vento do Espírito sopra neste lugar. A presença do Espírito Santo em uma vida deve ser a única razão da alegria daquela vida. Nós temos na Bíblia exemplos. Davi, quando estava passando pela moenda, ele clamou: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito, o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A presença do Espírito Santo em nós nos torna virgens do Senhor. Então nós temos que manter a presença do Espírito Santo. Cuidado, cuide do Espírito Santo, não entristeça o Espírito, não apague o Espírito. A virgindade do crente é mantida pela presença do Espírito Santo. E Davi sabia disso. Por isso Deus nos fala: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Deus nos fala também que é possível. Se Deus nos fala, é possível que nós apaguemos o Espírito Santo, que o Espírito Santo se entristeça com a nossa vida, com a nossa maneira de viver. Quantos crentes estão vivendo de maneira que está entristecendo o Espírito Santo? Imagina, minha esposa prepara aquele almoço, bota na mesa e eu rejeito. Eu digo: não vou comer essa comida. Não vou comer essa comida hoje. Mas eu estou falando isso de rebeldia. Não vou comer essa comida. Tem uma coisa que você pode dizer para a mulher: mulher, eu me esqueci de te avisar, hoje eu estou fazendo um jejum. Não é verdade? Isso é outra coisa. Mas você pega a comida e fala: não vou comer essa comida. Não vou comer. Estou rejeitando essa comida. Quando você não lê a Bíblia, você está dizendo isso para o Espírito Santo. Que a palavra é dele, a comida é dele. Você está dizendo: eu rejeito essa comida. Eu rejeito. Eu não quero comer essa comida hoje. Você está dizendo para ele que a comida que ele te deu, que é o pão da vida, não vai valer nada para você. A mesma coisa. A esposa vem com aquele copinho d'água gelado, você já joga fora. Estou a fim de beber água agora, não. O Espírito Santo vem com a água dele e você rejeita a água dele. Você está entendendo o nível que é? Quando você não coloca o Espírito Santo na posição de destaque que ele tem que ter na nossa vida. E se Deus nos fala, é porque é possível você apagar e entristecer o Espírito Santo. Por isso, nesse texto de Mateus 25, o Senhor nos mostra as virgens num total de 10. E nos diz que 5 eram prudentes, 5 insensatos. Você pode falar comigo assim? Deus usa as virgens. Deus só usa a virgem. Não importa se a virgem está dormindo, está sem óleo, ou se a virgem está, se ela está prudente ou se ela está insensata. Deus vai usar as virgens. A igreja, ela é virgem. Isaías 62. Isaías 62. Versículo de número 5. Diz assim: estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Olha, os estranhos, está vendo? Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Meu irmão e minha irmã, não deixe nenhum estranho entrar na tua vida. Nós temos que vigiar. Quem tem que vigiar somos nós. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai se os espíritos procedem de Deus. Quer ver outro? 2 Coríntios, capítulo 11, muito conhecido esse texto. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo de número 2.
porque zelo por vós com zelo de Deus. Olha, cuidado de Paulo. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Tremendo, né? Então nós precisamos nos lembrar disso, que estamos sendo preparados como virgem pura. É o que está aqui. Apresentar ao Senhor como virgem pura, a Ele como sendo o nosso único esposo. Mateus capítulo 1, também é um texto também muito conhecido, é Maria, né? Diz assim, versículo 21, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Esse é o nosso esposo, esse é o nosso Salvador, é aquele que arrancou de nós os pecados. Para Deus, somente as virgens podem dar à luz. Por isso Maria era virgem. Como é que ela ia dar à luz? Sendo de Deus, ela tinha que ser virgem. Tremendo isso, qual é a relação, meu? Como é que Maria precisou se manter virgem? Porque Deus podia pegar qualquer uma, mas não, só as virgens podem dar à luz. Só as virgens podem transmitir a luz. Isso é tremendo, igreja. Isso é tremendo. Não podemos permitir que o diabo tire a nossa virgindade. Somos o povo de Deus. A virgem alegra o coração do Senhor Jesus, ou do Senhor Deus. A virgem se encontrará com o noivo chamado Cristo Jesus. A virgem dá a luz, a virgem dá filhos a Deus. Que coisa tremenda! Quando nasceu Jesus, ele era filho de Deus. E quem é que pode gerar filhos a Deus hoje? São as virgens. São quem? Somos nós, a igreja do Senhor. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tremendo. Nós precisamos iluminar, transmitir luz, levar luz à luz de Deus, porque somos virgens. Por isso que uma pessoa que não nasceu de novo não pode transmitir a luz. Não pode transmitir a luz. Tem que ter compromisso com a salvação, tem que ter compromisso com a aliança. Você pode falar para o teu irmão que está do teu lado: Deus te chamou, para dar a luz. Porque nós somos virgens. Nós somos como Maria. Maria deu a luz. E como virgem a igreja. É a única que pode iluminar o mundo. Vamos voltar para a parábola das 10 virgens. 5 eram sábias, prudentes. Agora as outras 5 eram nécias, insensatas. E Deus fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E quando Jesus está na vida de um homem, o seu espírito está iluminado. A luz que para existir, precisa do combustível, precisa de azeite. Por isso as noivas, as virgens, saíram para procurar azeite. Saíram para procurar azeite. E aqui vai uma espetadinha do pastor nas nossas vidas, né? As prudentes, as nécias são aquelas que dizem que tem Jesus, mas estão apagadas. As prudentes são aquelas que guardam o azeite para em qualquer momento utilizar. Um segredo para a tua vida: é em tempo de paz que se faz reserva de azeite. Na parábola, você ouve
uma informação: eis o noivo. Você se lembra da parábola? Ele diz: eis o noivo. Está dando um lequinho. Eis o noivo. O que eu entendo com isso? Você vem à casa do Senhor, tu ouve a palavra e continua sem azeite. Você ouviu? Eis o noivo está voltando, Jesus está voltando. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Mesmo pelos vasos proféticos da casa do Senhor. Eles que estão às portas, eles que estão já para buscar a noiva. Meu irmão, quantas vezes nós já ouvimos isso? Deixa eu abaixar um pouquinho. Quantas vezes nós já ouvimos isso? E nós simplesmente damos de mão. Não vamos buscar azeite. Não é verdade o que eu estou dizendo? Muitas vezes você lê o texto e acha que é na hora do arrebatamento, mas não é não. Você ouviu, eis o noivo. Jesus está às portas, sinta a glória de Deus. Você sente isso tudinho, mas não vai buscar o azeite. Continua sendo insensato, continua sendo nécio. Mas aquelas que estão cheias de azeite podem dormir, porque dormir todos nós vamos dormir. Poxa, uma vez o Anderson pregou sobre arrebatamento e ele falou que a Bíblia fala, nós vamos ler daqui a pouquinho esse texto. Pode ser à noite, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser qualquer hora, porque a terra gira. Aqui é dia, lá é noite. Então Jesus vai voltar, não abrir e fechar de horas, vai buscar a sua igreja. Se ele vier às 9 horas, não vai esperar dar 9 horas lá para buscar o cara lá. Não, ele vai buscar. É 9 horas aqui, no Japão é 9 horas, mas aqui é dia, aqui lá é noite. Ou aqui é noite, lá é dia. E aí você começa a espalhar isso pelo mundo inteiro, tem horário para todo mundo. É o movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação leva 24 horas para fazer. Mas num determinado momento Jesus vai voltar. Pode ser 24 horas aqui e pode ser 12 horas lá no Japão. Pode ser, sei lá, 24 horas aqui. Em Portugal são 4, 5 horas para trás, né? Para frente, perdão. Então lá deve ser 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. A turma de Portugal está toda dormindo. Aí a noiva está dormindo. Não é verdade? A noiva está dormindo. Quem está dormindo? A insensata e a prudente. A insensata é porque ouviu Deus falar na igreja e não tomou posição. Esses são os crentes insensatos. Vem à casa do Senhor, Deus usa o vaso, Deus usa, te exorta e você não toma atitude nenhuma. Continua na sua insensatez. Naquele dia vai faltar azeite na tua lâmpada. E o Senhor vai buscar aquelas que estão guardando o azeite, aquelas que estão cheias do Espírito, que estão vivendo uma vida de comunhão profunda com o Espírito de Deus. Quando estiver tudo bem na sua vida, guarde azeite. Acumule azeite durante o tempo de paz, para gastá-lo no dia da adversidade, no dia da necessidade. Meu irmão, tem dias que nós não temos condições nem de botar o joelho no chão, nem de ler a palavra. Mas se você tiver reserva, meu irmão, vá usando a reserva. Vá usando a reserva. Não importa, pode demorar um dia, uma semana, um mês. Mas você vai ter reserva. Eu me lembro quando a minha sogra estava lá no hospital, internada, assistiu, ficou lá direto, né? Eu ia no hospital, assistiu, estava para lá, estava para cá, atrás dos médicos. Não tinha tempo. Eu não via assistir orando, não via assistir lendo a Bíblia, eu não via assistir de joelho, não via nada disso, é verdade. O tempo era de correr atrás de alguém. O tempo era de guerra. Mas no tempo de paz, amém. Fica na mão, leia, está com folga, leia a Bíblia. Está com folga, vai orar. Está com folga, vai buscar a presença de Deus. É isso que Deus está falando. No tempo de paz, busque a Deus, busque reserva. Abasteça-se. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Isso é um segredo. Pergunta para o teu irmão, como está o teu depósito de azeite?
No versículo 5 de Mateus 25, nos relata uma verdade vivenciada pela igreja atual. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Quantas mensagens nós já ouvimos sobre arrebatamento, quantas mensagens nós já vimos sobre Apocalipse, sobre Mateus 25, sobre Mateus 24, nós já estudamos, o centro tem lá um mês estudando o fim dos dias, período do fim. Então nós precisamos nos lembrar disso. Repare bem que todas as 10 virgens dormiam. Repare também que as 10 virgens ouviram o grito da chegada do noivo. Todos nós estamos aqui na igreja ouvindo a palavra de Deus. Toda a noiva está ouvindo a palavra de Deus. Todos os virgens, todas as virgens estão ouvindo a palavra de Deus. Amém. Eis o noivo, eis o noivo, eis o noivo. Repare que todas elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. A igreja, que é a noiva de Cristo, está ouvindo a trombeta de Deus soar todos os dias, dizendo que Jesus está às portas. Você pode falar comigo? Jesus está às portas. Aleluia! Muitos na casa do Senhor se fingem de crentes. A sua profissão de fé é falsa. Não tem postura de virgem. Você quer ver Salmo 78? Vamos lá, no Salmo 78 tem uns exemplos aí fortes que a palavra de Deus dá, né? Vamos lá, Salmo 78. Salmo de número 78, versículo de número 35. Ele diz assim: lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Quem se lembra disso? Diga amém. Amém. Todos nós. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua de mentia. Que coisa. O coração desse povo estava longe de Deus. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Tem um versículo também aqui forte. Versículos 31 e 32. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Versículo 32. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor. Márcio tem uma voz linda, né? As músicas que o Márcio canta. Fulano canta, como é bom aquela irmã que canta, aquele irmão que canta, aquele... meu irmão, tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Meu irmão, a virgem prudente tem que ouvir a palavra e colocar por obra. O que você ouviu do púlpito, meu irmão, nunca fiz um gabinete. Por quê? Porque toda vez que eu ouço o púlpito, eu procuro colocar em prática. O gabinete é importante num determinado momento. Não sou contra gabinete, não. Eu só estou dizendo que o púlpito é muito mais importante, porque aqui está o porta-voz de Deus para a tua vida. E se você pegar o recado de Deus do púlpito e colocar em prática, tu nunca vai entrar no gabinete. Precisamos entender isso. Imagina Abraão, Deus fala com ele como tem falado conosco neste púlpito. E Abraão sozinho no deserto. Não tem ninguém para fazer um gabinete. Deus já não falou para você como é que Ele quer que você ande? Então anda segundo Deus manda. Esse é o princípio. O princípio da vida do cristão é seguir a palavra de Deus. E quem é que pastoreia a tua vida? O púlpito. O púlpito da tua igreja é quem pastoreia a tua vida. Eu, quando me converti, eu sentava, a sede era tanta que eu ficava, anotava tudo, chegava em casa, buscava aquelas informações, sedento, mas sempre daquele púlpito. Eu nunca ia em outro púlpito, eu nunca ia em outro lugar, até que aquele púlpito se corrompeu.
Quando a sã doutrina não saía, não fluía mais ali a comida, o alimento para a minha vida, o alimento sólido, o alimento de Deus, o Espírito de Deus não fluía mais naquele púlpito, ó, eu bati em retirada. Fazem de Deus algo formal, fazem de sua salvação uma religião. Deus não é religião, Deus é vida. Você pode dizer, Deus é vida. Isaías 29, versículo 13, olha só o que diz. Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Porque o coração é que vai dar o quê? A prática. A prática vem do coração, meu irmão. Olha lá. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. Mas não podemos colocar a nossa salvação em jogo. Valeu o sangue de Jesus. Houve um sacrifício perfeito pela minha vida e pela tua vida. Nós precisamos tomar uma atitude. Estas são as vícias nécias, imprudentes. Mas graças a Deus, porque é um povo sábio, um povo que abriu mão de tudo para ter a vida eterna. Abriu mão de tudo para um dia ser arrebatado aos céus, para encontrar-se com o seu noivo, o Senhor Jesus, o seu Deus. Um povo que se mantém de prontidão esperando a hora com azeite em suas lâmpadas. Prepara-te, igreja, para te encontrares com o teu Deus. Marcos capítulo 13, 35 nos deixa registrado o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. O dono da casa é o dono da tua vida. Quem é a casa de Deus? Amém. Amém? Então, dono da casa, né? Quem é o dono da casa? É Jesus. Então, olha lá, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou ao cantar do galo, se pela manhã. Em Lucas 12, 35, 36, nos deixa registrado também o seguinte: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vierem bater a porta, logo lhe abram. Se Jesus tem sido o dono da sua vida, o dono da sua casa, levante a sua mão direita e glorifique o nome do Senhor. O grito se dará à meia-noite. Essa meia-noite não é meia-noite no relógio, é meia-noite espiritual. Nós sabemos que a palavra de Jesus são espírito e são vida. A meia-noite é descrita pela Bíblia como a hora das trevas, a hora do pecado. A luz de Jesus é comparada com o sol do meio-dia. Então, quando fala meia-noite, está falando que é o momento mais escuro que o mundo estará vivendo. Praticamente, a igreja estará sem amor, a iniquidade se multiplicando, as coisas estão difíceis. É o que nós estamos vendo. Hoje você vê nas coisas, os pastores estão se separando aí, brincando. Já é a minha terceira, já é a minha quarta, já é a minha quinta, já, pelo amor de Deus. E tem gente que segue. São os nécios da vida. São os brincalhões, estão brincando com a sua salvação. E essa meia-noite é descrita como a hora mais de trevas, a hora do pecado, e a luz é comparada ao sol do meio-dia, um momento de maior claridade. E da mesma forma, a meia-noite espiritual será um momento onde a iniquidade, onde o pecado estará dominando a raça humana. E este momento não está longe. O Senhor virá buscar a sua igreja, a promessa dele. Ele não nos deixará aqui. Quem é virgem do Senhor e prudente, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. É hora de você tomar as decisões sábias. O pecado nos assediará. O engano estará nos rondando. As traições, as perseguições, as acusações, os falsos profetas estarão tão próximos de nós que muitos não suportarão. O que está acontecendo nos dias de hoje? Crente se matando.
Virgens se matando, igreja do Senhor se matando, homens e mulheres que tinham vida com Deus, tinham testemunho de Deus, se matam, porque não estão aguentando a pressão, porque são os dias que antecedem a volta de Jesus. Por isso eu quero dar um recado para a tua vida: não brinque com a tua salvação. Não adianta você escolher alguém como pato, né? Não, foi fulano, foi ciclano. Você tem que ser sensato e prudente e tomar as decisões que Deus estabeleceu para a tua vida, em nome de Jesus. O desamor, a falta de perdão, a falta de companheirismo, até para fazer a obra de Deus, meu irmão, são sinais destes dias que antecedem ao arrebatamento da noiva de Cristo. Hebreus capítulo 12, também muito conhecido esse versículo, né? Ele diz assim, versículos 1 em diante: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis e desmaiando em vossa alma. Tem muito crente, muita virgem desmaiando, muita gente parando na obra. Basta ver o culto do obreiro. Você acha que essa palavra deveria ser só para vocês ou para toda a igreja? Pensa nisso. Mas hoje é quarta, tem jogo do Brasil, daqui a pouquinho começa, né? A novela está acabando. Não é verdade? O crente coloca tudo na frente. A Virgem está colocando tudo na frente do Espírito. Ontem Deus falou aqui também, dessa mesma forma. Desmaiados em suas almas. Muitos se encontram assim. Perderam o ânimo para fazer a obra de Deus. Só fazem a obra segundo as suas regras. Só participam segundo as suas condições. Estabeleceram regras para Deus, quando é justamente o contrário. Deus estabeleceu as regras para que nós funcionemos nas regras de Deus. Só participam segundo as suas condições. Lembre-se de que Jesus está voltando. Você que já teve a oportunidade de pegar no arado e olhou para trás, arrependa-se hoje e volte a fazer a obra do Senhor, teu Deus. Você pode ter sido arrastado por conversas ou por falsas interpretações, mas o Senhor te quer na obra. As lutas estão grandes, está faltando presença de Deus, está faltando azeite, está faltando unção. Deus nesta noite quer renovar a sua noite. Eu posso até dizer uma coisa aqui que é tremendo isso. O maior operador, aquele que fez a cirurgia em Adão, aleluia, ele tem a capacidade de restaurar uma virgem que foi deforada. Ele tem a capacidade de restaurar uma virgem que perdeu sua virgindade. Jesus ainda não voltou, ele ainda vai voltar. Enquanto Jesus não volta, há esperança para as virgens. Amém? Amém. Aleluia. Há tempo para todas as coisas, diz o sábio Salomão. Há tempo para plantar, tempo para edificar, há tempo para abraçar, há tempo para saltar de alegria, há tempo de buscar, há tempo de guardar, há tempo de amar. Mas o que aconteceu com aquelas 10 virgens? Elas perderam a noção do tempo.
E é isso que acontece com a igreja, ela perde a noção do tempo. Parece que o tempo está na mão dela, mas não está, o tempo está na mão de Deus. O tempo está na mão de Deus e não na mão da igreja. E é isto que o diabo faz em nossas vidas. Ele nos engana, nos faz pensar que o tempo está em nossas mãos. Semana que vem eu entro. Semana que vem eu tomo uma posição. Mês que vem eu vou abraçar a obra. Meu irmão, o tempo não está na tua mão. O tempo está na mão de Deus. Nós precisamos acordar para isso. A porta do mercado de Deus, onde se obtinha um azeite, havia se fechado. Que tristeza, fechou-se a porta. Perderam o tempo de buscar e entraram no tempo de perder. Olha só que coisa interessante. Se não tem lá escrito, no Sábio Salomão diz, há tempo de buscar, há tempo de perder. Perderam o tempo de buscar e entraram no tempo de perder. Perderam o tempo de edificar e entraram no tempo de derribar. Está lá escrito isso. Perderam o tempo de abraçar quem? O noivo. E entraram no tempo de afastar-se de abraçar. Perderam o tempo de paz e entraram no tempo da guerra. Perderam o tempo de sorrir e entraram no tempo de chorar. Você pode estar vivendo assim, fora do tempo que Deus preparou para você. Não espere a volta de Jesus, acerte o teu tempo com o tempo de Deus. Lucas 13, olha que passagem linda essa. Lucas 13, versículo 22 em diante. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, olha, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Versículo 26, então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Corrida em vão. A pessoa correu. Tem aquele ditado no mundo que diz: nadou e morreu lá. Correu 41 quilômetros e 900 metros, estava pertinho da linha de chegada, ele, apagou. Não adianta a tua corrida, adianta a tua chegada. A Bíblia diz que o importante é o final das coisas. Não importa o que eu já fiz para Deus, importa o que eu estou fazendo. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Nós precisamos entender isso. Deus é presente. Ele tem uma história do passado, ele te lembra essa história todinha, tudo que ele já fez. Ele foi ele que parou o sol, foi ele que parou a lua, foi ele que abriu o mar vermelho, foi ele que segurou o Jordão, foi ele que deu vitória a Israel, choveu pedra em cima dos amalequitas. Meu irmão, ele pintou e bordou, não é verdade? Deus, olha, ele quer ser exaltado. Então ele tem as histórias dele que ele conta, e continua sendo o mesmo, que ele diz não muda. Ele continua sendo o mesmo. Ande com Deus e verás os milagres de Deus. Opta por Deus e você vai ver Deus agindo na tua vida, operando maravilhas. Hoje é noite de renovação, Deus. Hoje é noite de irmos ao mercado de Deus e adquirir azeite para as nossas lâmpadas antes que se feche. Eu vou convidar o Márcio. Eu quero que você
né? Que aqui se encontra e deseja semear a boa semente em sua vida. Eu quero te convidar, você vir aqui na frente, né? Você que deseja o tesouro escondido